seu nome. Amém. Amém. Graça e paz a todos, irmãos. Gostaria que, junto comigo, os irmãos pudessem abrir a palavra do Senhor no livro 2 Reis, capítulo 20. Vamos apenas ler os versos do 1 ao 6. O texto é muito grande e vamos até o 6, depois eu vou expondo os versículos seguintes. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao 6. Que diz assim o texto: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me dá de mais uma vez estar em sua casa ministrando a sua palavra. Irmãos, esse texto, ele fala a respeito da vida do rei Ezequias. Durante e depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos: reino norte, Samaria; reino sul, Judá. E o rei Ezequias foi o 13º rei daquele reino. Começou a reinar aos 25 anos de idade. Reinou por 29 anos. Assumiu o lugar do seu pai, o rei Acais. Foi muito mal perante Deus, mas que foi um rei bom, que tinha as suas virtudes e os seus defeitos, dos quais nós vamos estudar hoje à noite. E o texto começa dizendo no verso 1 assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Por que naqueles dias? Aqueles dias foram os dias mais terríveis, foram os dias mais difíceis da vida do rei Ezequias. Como se não bastasse um problema de enfermidade grave que ele estava vivendo, como também ele estava tendo uma grande pressão por parte do rei da Assíria, o rei Senaqueribe, pois o rei Senaqueribe já tinha invadido várias cidades de Judá, só faltava Jerusalém. Então ele estava sob pressão daquele rei, e como se não bastasse, ainda estava vivendo uma enfermidade mortal que ele não sabia que iria morrer. E diz a palavra de Deus que Deus enviou o profeta Isaías, que fosse até ele e o alertasse
e profetizasse para ele que ele iria morrer, porque a sua enfermidade era para a morte. O rei Ezequias tinha 39 anos naquela época, era um rei novo, até achava que iria viver muito mais do que aquilo. Seu pai chegou até os 53 anos, o rei Acais, e ele achava que ele poderia até superar aquilo. Foi um bom rei, começou muito bem o seu reinado, com as suas virtudes. O livro de 2 Crônica, o capítulo 29, o verso 3 e o verso 16, diz que Ezequias abriu as portas do templo. Essa foi a primeira virtude do rei Ezequias. O rei Acais tinha fechado o templo, ninguém mais cultuava no templo, o povo não adorava mais a Deus, o povo não tinha mais a liberdade de cultuar a Deus. O templo estava fechado. E o rei Ezequias, quando assumiu ali o reinado, a primeira providência, a primeira atitude a se tomar, foi abrir as portas do templo, para que o povo pudesse adorar a Deus, para que o culto pudesse voltar novamente. A segunda atitude que o rei tomou foi trazer os sacerdotes, os levitas, de volta à casa do Senhor, os homens espirituais, para que pudessem educar, pudessem levar a mensagem, a palavra do Senhor, como alimento para o povo que precisava. Por quê? Porque além do povo estar vivendo sem o templo para adorar, cultuando apenas em suas casas, outros se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor. Existia um grande problema, é que havia uma idolatria muito grande dentro do povo de Israel. O templo estava fechado. Após abrir, a outra atitude que ele toma foi de tirar todos os ídolos da casa do Senhor. E um desses ídolos que ele mandou tirar e despedaçar, quebrar, para que o povo não pudesse mais adorar, foi a serpente de bronze. Aquela serpente de bronze, a mesma serpente que no deserto, em Números capítulo 21, verso 8 e 9, diz que naquela época, no deserto, o povo tinha murmurado contra Deus e contra Moisés, e como punição, o Senhor enviou aquelas serpentes para que viesse morder, para que viesse a punir e picar o povo, mas não tirou a serpente do meio do povo. E naquele tempo, naquele período, morreu milhares de pessoas, e as pessoas vieram até a Moisés e clamaram para que Moisés buscasse a Deus, para que aquela serpente fosse tirado do meio do arraial. E Deus não tirou. Simplesmente o Senhor pediu para que fosse feito uma serpente de bronze colocado numa haste, para que todo o povo que fosse punido, picado, mordido, olhasse para aquela serpente e fosse curado. Só que com o passar do tempo, o povo, como tinha uma tendência idólatra, o povo começou a idolatrar, começou a adorar aquela serpente, e o rei Acais leva ela para dentro do templo para ser adorada. E a atitude de Ezequias, além de mandar tirar toda a imundície do templo, trazer os sacerdotes, os levitas, abrir as portas do templo, o culto voltar ao normal, tira a idolatria do meio do povo. Tira os deuses estranhos, pagãos do meio do povo, porque ele entendia que só existe um Deus, só existe um Deus todo-poderoso, a quem servimos e a quem adoramos, e quem é digno de toda honra, de toda glória, e nada mais, só Deus. Então, ao entender isso, o rei Ezequias fez isso como virtude. E diz o texto, no verso 2,
Então, após ouvir o relato daquilo que iria acontecer, da profecia da sentença de morte, ele olha para a parede, se vira para a parede, chora amargamente diante de Deus. Mas antes disso, quando você volta ainda para o verso 1, além de Isaías levar a mensagem, a profecia até ele, existia uma ordem dada por Deus a Ezequias: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Você vai morrer, mas antes de você morrer, ponha em ordem a sua casa. Era a ordem de Deus para Ezequias. E o que era pôr em ordem a casa? Era resolver as pendências. Era antes que ele passasse o bastão para o seu sucessor, ele pudesse resolver todas as pendências, ele pudesse ajustar. Não que a casa tivesse desorganizada, desordenada, mas era preciso manter, era preciso colocar em ordem, para que quando o sucessor dele recebesse aquele bastão, a casa estivesse em ordem. É a mesma coisa que Deus diz para mim e para você: ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. Resolva suas pendências. Irmãos, quando você vai lá para o livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1, você se depara com a situação de um servo de Deus, que era servo de Eliseu, e que aquele homem de Deus morreu e deixou uma grande dívida para a sua família. Não resolveu suas pendências, não colocou a sua casa em ordem financeiramente. E diz que os credores vieram até aquela viúva cobrar a dívida que aquele servo de Deus morreu e deixou. E como ela não tinha com que pagar, eles queriam levar seus filhos como escravos. Foi quando ela clamou a Eliseu, e o homem de Deus mandou que ela arrumasse em toda a vizinhança vasilhas para que pudesse encher de azeite. E com um pouco de azeite que tinha, Eliseu, através do poder de Deus, da graça de Deus, transformou aquele azeite, fez um milagre, a ponto deles venderem todo o azeite. Multiplicou-se o azeite, eles venderam, pagaram as suas dívidas e ainda viveram do restante. Mas por quê? Porque o seu marido, o seu pai, deixou uma grande pendência para que eles pudessem resolver. Nós sabemos que nos dias de hoje é muito difícil de colocar a casa em ordem, tanto pelo lado financeiro como pelo lado espiritual. Pelo lado financeiro, nós temos visto e acompanhado quantos servos de Deus, tantos quantos homens de Deus, que durante essa pandemia têm perdido seu emprego. E às vezes não tem nem provisão dentro de casa, e estão endividados, estão com seus cartões de créditos atrasados sem poder pagar, porque não pode colocar a casa em ordem. E pelo lado espiritual, esse é mais triste. Quantas famílias nós temos visto que já não são mais como antes, e que nem todos podem ter o privilégio, pastor, de dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Aqueles filhinhos pequenos que ele consagrou a Deus no templo, que trouxe a sua casa, que cresceram no Evangelho, tomaram outro rumo. E hoje a sua casa não é mais a mesma casa. A sua casa
espiritualmente está em desordem. E é difícil, é muito difícil, porque isso são privilégios de poucos. E glória a Deus pelos poucos que ainda podem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque, irmãos, quando você vai lá para o livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, você vê Lucas falando a respeito de Cornélio, que com toda a sua casa, com toda a sua família servia a Deus. Quando você olha para a vida de Joquebede, esposa de Arão, mulher de Arão, mãe de Moisés, mãe de Arão, mãe de Miriam, você vê uma família sadia na presença de Deus. Mas nem todos tiveram o mesmo privilégio. Nem todos puderam manter a casa em ordem. Quando você olha para a vida de Isaac, Isaac morreu velho e não conseguiu colocar a casa em ordem. Eli morreu e não conseguiu colocar a casa em ordem. Davi viveu o tempo todo o seu reinado, mas a sua casa espiritual não colocou em ordem. Isso é difícil. E hoje, cada dia mais, está cada vez mais difícil no mundo em que estamos vivendo. Cada dia mais difícil. O que é também colocar a nossa casa em ordem? O que é resolver as nossas pendências? É resolvermos as nossas pendências espirituais diante de Deus. A nossa casa, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, precisa estar em ordem com Deus. Precisamos colocar a nossa casa em ordem diante de Deus. Às vezes falta alguma coisa que está em desordem, mas que é necessário fazer um arranjo. É necessário que podemos consertar diante de Deus, porque nós não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus, e muitas vezes esse pouco de ordem que está faltando é uma falta de perdão, é uma falta de amor, é uma falta de santidade, é algo que está faltando na minha vida e na sua vida para colocar em ordem, para ajustar diante de Deus, principalmente quando se é falta de perdão. Há anos atrás, eu li um livro muito interessante de um homem chamado Tertuliano, um dos pais da igreja, presbítero, na cidade de Cartago, província da África, século 17. E aquele homem, tratando de um tema a respeito sobre o perdão, ele disse uma frase que nunca mais eu consegui esquecer até hoje. Tertuliano, perguntando-se para ele a respeito do perdão, ele disse: quer ser feliz por um momento, vingue-se. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, perdoe. É verdade. Quando você perdoa, aquela mágoa, aquele peso sai de cima de você. Você fica em paz com Deus. Você fica em paz com você mesmo. Você se sente aliviado. Irmãos, você que está aí do outro lado, que está em casa, que está me ouvindo, às vezes está até afastado dos caminhos do Senhor. Coloque a casa em ordem. Jesus está querendo que você se volte. Jesus está querendo que você se relacione com Ele novamente. Ponha a sua casa em ordem. Volte para o reino de Deus. Volte para Jesus. O dia da manhã pertence a Deus. Você não sabe se vai estar vivo amanhã ou depois. A palavra de Deus é porque o desejo de Deus é que Ele quer se reconciliar com você. Ele quer ver a sua casa organizada.
Ele quer ver a sua igreja organizada em ordem. É por isso que é preciso que coloquemos a nossa casa em ordem. Porque se não colocarmos a nossa casa em ordem e viemos a falecer, isso será muito ruim para a minha alma e para a sua alma. É por isso que Deus mandou o recado para Ezequias: põe a casa em ordem, ajusta a casa. E diz o verso 2: então ao ouvir aquilo, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que resolve situações, que muda situações. É o Deus que conhece a mim, conhece a você. É aquele Deus que faz o que e desfaz o que Ele mesmo faz. Ninguém tem o poder de desfazer o que Deus faz, mas Ele tem, porque Ele é Deus. Ele é capaz de mudar uma profecia. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, desfazer qualquer coisa, para poder abençoar minha vida e a tua vida. E de mudar uma situação, como Ele mudou a situação do rei Ezequias, que estava para morrer. E em menos de 5, 10 minutos, Ele muda e manda o profeta volta lá e dizer a ele que ele não iria morrer. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E que existe um outro fato, irmãos. O livro de 1 João 5,14 diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E muitas vezes a gente quer que Deus responda tudo. Muitas vezes na nossa fragilidade, Deus tem que responder todas as nossas orações. Não, a nossa obrigação é buscar, a nossa oração é interceder, a nossa direção é orar, mas a resposta vem dEle, e Ele faz o que Ele quer, como Ele bem quer. Ele responde a quem Ele bem quiser. Ele não responde a tudo nem a todos, apenas àquele a quem Ele quer. Mas nesse momento, o desejo dele era de responder a Ezequias, era de responder ao rei. Até porque, se você olhar a oração do rei Ezequias, foi uma oração centralizada em si próprio. Até porque a oração do rei Ezequias foi aquela oração em que mostrava mérito da própria justiça. Olha o verso 3, a oração dele. Foi uma oração diferente. Aquela oração que ele fez em capítulo anterior, quando ele estava clamando contra o rei da Síria. Foi diferente. Ele mostrou apenas a sua própria justiça. Ele diz: lembra-te, Senhor, no verso 3. Lembra-te, Senhor, eu peço-te, lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade e com interesse de coração, e que fiz o que era reto aos teus olhos. Era como se ele dissesse: Senhor, lembra-te, Senhor, quando eu fui presidente do patrimônio. Lembra-te, Senhor, quando eu fiz isso na tua casa. Lembra-te, Senhor, quando eu dirigi o culto de oração, quando eu louvei na tua casa. Lembra-te, Senhor, de tudo aquilo que eu fiz ajudando as pessoas. É a oração centralizada em nós mesmos. É uma oração voltada para nós mesmos.
Mas Deus é um Deus misericordioso, que mesmo Ele tendo essa oração centralizada, e como eu disse, era da vontade de Deus de poder responder essa oração. Por quê? Deus respondeu a oração de Ezequias, porque Deus tinha um plano na vida de Ezequias. Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Deus, quando tem um plano na vida de um homem, esse plano é realizado. Irmãos, quando você vai lá para o livro de Gênesis capítulo 18, verso 18 e 19, qual era o propósito de Deus na vida de Abraão? Qual era a missão de Abraão? Se hoje nós conhecemos a palavra de Deus desde o início, desde a antiguidade, está lá no livro de Gênesis 18, era o propósito de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no verso 19 ele ainda diz: por isso eu te escolhi, para que você levasse a palavra a seus filhos, para que levasse a seus netos. E ali foi levando de geração em geração. E se hoje eu e você somos a par dessa palavra, é porque um dia ela se originou na casa de Abraão. Esse era o propósito de Deus na vida de Abraão. Qual era o propósito de Deus na vida de Moisés? Era tirar o povo da escravidão do Egito. Qual era o propósito na vida de Josué? Introduzir o povo na terra prometida. Qual era a missão de Davi? Reunificar o reino. Qual era a missão de Salomão? Era de construir o templo. Qual era a missão de Neemias? Era de reconstruir os muros de Jerusalém. Qual era a missão de João Batista? Era de preparar o caminho do Senhor. Qual era a missão de Pedro? Era de pastorear as ovelhas de Cristo. Qual era a missão de Paulo? Era levar o evangelho aos gentios. E qual era a missão de João? Era escrever o Apocalipse. E qual era a missão de Ezequias? Era pôr em ordem a sua casa. Era pôr em ordem a sua casa. E diz o texto, no verso 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e da mão do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Deus não só fez a cura, Deus não só acrescentou 15 anos de vida, Deus deu muito mais do que Ele tinha pedido. Deus sempre dá muito mais daquilo que merecemos. Deus sempre dá muito mais daquilo que pedimos. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, que cuida de nós todos os dias da nossa vida. Nós não somos nada sem Ele, e aquilo que temos é fruto da sua bondade e da sua misericórdia. Esse Deus maravilhoso não só acrescentou os dias, como Ele também livrou toda a cidade de Jerusalém, todas as cidades de Judá, das mãos do rei Senaqueribe. Deus não precisou de exército. Deus, quando quer agir, Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de nada. Ele precisa somente usar o seu poder e a sua soberania. Romanos 8:31, o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, pode se levantar um exército inteiro, vai cair por terra, porque Deus é conosco. Se Deus é por nós, todo o inferno vai cair por terra, porque Deus está comigo e com você. Se Deus é conosco, os nossos inimigos jamais poderão nos afastar ou nos destruir, porque Deus está conosco. E Deus provou isso a Ezequias. Segundo Reis, capítulo 19, verso 35 ao 37. Deus usou apenas um anjo, não usou um exército. Era muito pouco o exército de Israel
para o exército de Senaqueribe. Deus usou um anjo. E diz o verso 35: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáver. Um só anjo passou naquela noite e destruiu todos os inimigos do rei e da sua cidade. Porque Deus é Deus, e jamais as portas do inferno prevalecerá contra a sua igreja, contra aqueles que fazem a sua vontade e andam na sua presença. E veja só, e ainda diz no verso 37: Senaqueribe fugiu, mas quando ele chega na cidade de Nínive, capital da Assíria, ele entra no templo para adorar os seus deuses pagãos. Após ele entra seus filhos e mata ele lá dentro do templo. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Deus que cuida do seu povo e que jamais abandonará o seu povo. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Mas vem o verso 7. Aquele homem que tinha virtudes, que começa tão bem o seu reinado, agora vai chegando o momento do fracasso. Confiou em si próprio e agora começa a apresentar seus defeitos. E diz o verso 7: disse mais Isaías: tomais uma pasta de figos, tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ou seja, ele foi curado. No momento em que foi colocado a pasta de figo sobre ele, sobre a úlcera, ele foi curado. Mas ele duvidou. Ele duvidou da cura e duvidou do profeta. Nunca duvide da palavra de Deus. Seja quem for que esteja pregando, mas é a palavra de Deus. Nunca duvide. Duvide do homem, porque a Bíblia diz que João diz que devemos provar os espíritos, se são de Deus ou não. Mas nunca duvide da palavra de Deus. E ele duvidou. Tiago 1,6 diz que quando você pedir, peça com fé, não duvidando. Aí ele pede o quê? Um sinal. Pede um sinal. Qual será, Ezequias ainda diz a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curou ao terceiro dia e subirei à casa do Senhor? Qual é o sinal? O que é que ele vai provar para mim que eu realmente estou curado? Aí Isaías diz, verso 9: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Você é quem escolhe. A escolha é sua. Você quer que eu adiante ou quer que eu atrase? Eu vou mexer com o tempo, eu vou mexer com o solar, eu vou mexer com a natureza. Você quer que aumente a sombra ou ela diminua? Deixou a critério dele. Ele disse: adiantar 10 graus é fácil, eu quero ver retroceder. Aí Isaías vai orar a Deus para retroceder 10 graus. E Deus, para provar para ele que ele estava curado, Deus retrocedeu os 10 graus. Mexeu na estrutura do planeta solar e fez retroceder 10 graus. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente está duvidando. Deus está usando um profeta e você está duvidando. Deus está falando com você e você está duvidando. Eu digo isso porque eu não sou diferente. Isso já aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu estava passando um período difícil, mas não tão difícil talvez como que esteja passando hoje. E veio sobre mim uma depressão, coisa do inferno. Depressão é do inferno. Depressão, alguém pode até dizer que é uma enfermidade, mas é do inferno. Eu não tinha motivo para estar chorando, eu não tinha motivo para estar angustiado. Eu não tinha.
e de repente veio a depressão. Só dava vontade de chorar. E eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu não tenho um motivo para isso. Estava de serviço nessa porta, como oficial. Deus usa as coisas simples para falar com a gente. Deus trouxe aquela mulher de Caruaru, que hoje mora aqui, Eli. Aquela mulher de Deus, simples, humilde, que todas as vezes que ela vai cantar, ela tem o desejo de ler um versículo bíblico. E eu estava na porta. Ela, antes de louvar a Deus, Eli abriu a palavra do Senhor. Provérbio 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. Impactou na hora. Deus falou comigo na hora. Eu já tinha ido, pastor, ao médico. A médica me deu 2 caixas de remédio. Eu ainda não tinha aberto nenhum. Quando ela falou, voltei para casa. Eu quero um sinal. Eu quero uma confirmação de Deus. Olha a fragilidade. Chega no domingo, termina o culto, eu vim falar com o pastor Samuel aqui. Aí Deus usa um oficial. O oficial traz a Bíblia aberta. Antes que eu falasse com ele, ele disse, pastor, eu não estou entendendo esse versículo. Aí o pastor disse, o que? Ele disse, Provérbio 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua fé é pequena. Aí Deus falou comigo, você quer mais o quê? Você quer mais ouvir o quê? Voltei para casa. Deus falou comigo. Deus me curou. Estou curado. Para a honra e glória do nome de Jesus, não tomei um só comprimido. Não estou dizendo que você, se está pelo médico, não toma. Não tomei um só comprimido. Por quê? Porque eu entendi que Deus tinha me curado. E até hoje, graças a Deus, nunca mais essa miserável apareceu na minha vida. Porque Deus me curou. Para a honra e glória do nome dele. E Ezequias agora duvidou. Irmão, o que é triste é isso. Segundo Crônica, capítulo 32. Segundo Crônica 32. O livro de Crônicas é como o livro, os 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Um se completa com o outro. A mesma coisa o livro de Crônicas. Existem algumas coisas que não são escritas no livro dos reis, mas que são escritas no livro de Crônicas. Olha só o que diz segundo Crônicas. A respeito do rei Ezequias, o que o livro dos reis não diz. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 24 e 25. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Olha o verso 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Olha só, irmãos, depois que Deus curou aquele homem, Deus acrescenta mais 15 anos de vida na vida daquele homem. Deus mata todos os seus inimigos. Deus dá um sinal a ele, mostrando dentro da natureza. Aí depois de tudo isso, a pessoa não agradece. Depois de tudo isso, ele não reconhece os benefícios de Deus. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Nós devemos ser gratos a Deus todos os dias da nossa vida. E só em você acordar pela manhã e saber que você está vivo, isso já é um motivo para ser grato a Deus. Quanto mais depois de tudo isso que Deus fez na vida do rei, ele não agradeceu. Olha o verso 12. Nesse tempo Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Olha só, o rei da Babilônia, ao saber que Ezequias esteve doente, ao saber que ele esteve com a doença mortal, foi curado, ele agora manda presentes e manda uma embaixada até a casa do rei Ezequias. Quando chega lá,
aqueles iníquos, aqueles ímpios, homens sem Deus. Qual era de Ezequias? Era testemunhar o que Deus fez na vida dele. Era dizer aquilo que Deus tinha feito na vida dele, um milagre na vida dele. Mas ele não fez. Ele foi ingrato. Ele simplesmente abriu as portas do templo, do palácio, e mostrou todas as suas riquezas, como achando que estava impressionando, como achando que ele estava por cima. Ele esqueceu que tudo aquilo que ele tinha vindo de Deus. Era Deus que tinha dado a ele. Em vez de ele testemunhar, de mostrar o que Deus fez na vida dele, ele estava mostrando os bens, estava mostrando aquilo que Deus fez. Irmãos, nunca esqueça de contar aquilo que Deus fez na sua vida, porque Deus sempre vai fazer, e você sempre vai ter uma história para contar, para testemunhar daquilo que Deus fez e faz, e ainda vai fazer na minha vida e na sua vida. De repente, Deus manda o rei, manda Isaías ir até ele, do verso 16 ao verso 18. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que te tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Não deu outra. Segundo Reis, no capítulo 24, o verso 10 a 17. Lá na frente, os filhos dele, o povo, foi levado cativeiro à Babilônia. Por quê? Porque Ezequias não pôs a ordem em casa. Porque Ezequias não fez o papel dele. Porque Ezequias não resolveu as pendências. Porque Ezequias desprezou a palavra de Deus, os benefícios do Senhor. E o tempo está curto hoje, eu vou resumir um pouco aqui. O rei Joaquim, na época, foi levado cativo à Babilônia, com todos os tesouros, como Isaías tinha profetizado, e os utensílios da casa do Senhor. Mas olha o verso 19, o que diz: então disse Ezequias a Isaías, veja só, Isaías tinha profetizado para ele o que iria acontecer no futuro, a desgraça que viria sobre a sua casa. Mas olha o que é que ele diz, cara de pau. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Foi egoísta. Boa foi a palavra que tu disseste. Aquilo que tu profetizou, muito boa, só que não vai acontecer nos meus dias. Os meus dias aqui, eu vou viver em paz aqui na terra. Nada disso vai acontecer. Egocentrismo. Ele estava pensando em si próprio. Ele não estava pensando no seu sucessor. Ele não estava pensando nos seus filhos. Ele não estava pensando nos seus netos. Ele não estava pensando naquilo que viria depois. E nós devemos pensar, irmãos, aquilo que vem depois. Mesmo que eu e você esteja para partir, a gente não sabe o nosso tempo de vida aqui, mas nós temos que levar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, porque dias ruins virão. A igreja vai ser perseguida, que queira ou não, vai vir tribulação. Nós devemos preparar esse povo com a palavra de Deus, orientando esse povo, para quando chegar os dias da adversidade, mesmo estando afastado do evangelho, mesmo afastado dos caminhos do Senhor, mas eles vão se lembrar, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve aprender, porque quando crescer jamais se desviará. Um dia vai se lembrar. Então a minha obrigação e a tua obrigação como pai, como mãe, é levar a palavra do Senhor aos filhos e netos, para que eles sejam educados na palavra de Deus, para que não aconteça o que aconteceu na vida do rei Ezequias. O que foi que aconteceu? O seu sucessor nasceu, ele, no tempo da enfermidade,
Manassés tinha 3 anos de vida. Ele morre e Manassés assume o poder. A Bíblia diz que foi o pior rei que já existiu na face de Israel. Foi o pior rei. Sacrificou seu filho no fogo. Trouxe todos os utensílios de idolatria, todos os ídolos, de volta para o templo. Levou o povo à ruína, à destruição, à idolatria. Foi o pior rei que existiu. Ele criou um monstro. Por quê? Porque não soube colocar a sua casa em ordem. Nessa noite, eu peço a Deus por mim e por você. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus nos ajude a nos colocar a nossa casa em ordem. Que Deus nos dê graça, que nos dê força, nos dê sabedoria, para que possamos colocar a casa de Deus em ordem, a nossa casa em ordem. Por quê, irmãos? O salmista no Salmo 127, verso 1 dizia: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não é eu nem é você. Nós nos esforçamos, nós tentamos, mas tudo é dele, tudo vem dele, é ele que coloca em ordem. Pedimos misericórdia a ele, que ele nos ouça, que nos atenda e que coloque em ordem a nossa casa. Essa é a palavra de hoje à noite. Que você tenha entendido, que Deus possa abrir o seu entendimento para que você possa entender que é necessário colocar a nossa casa em ordem. Amém. Estarei passando a palavra ao pastor Enilson. Ele tem algo a trazer aqui para os irmãos, e que Deus abençoe a sua igreja.